Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar de modelo atômico e distribuição eletrônica. Então a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas e hoje a gente vai falar a respeito desse assunto. Então a gente já discutiu nas últimas aulas de como que foi a descoberta dos modelos atômicos, de como que cada uma das subpartículas foi descoberta. Então os pesquisadores eles chegaram à seguinte conclusão: que os átomos eles são formados por partículas subatômicas e essas partículas subatômicas têm como derivação os elétrons, que são cargas negativas, os prótons, que são cargas positivas, e os nêutrons, que não são representados por carga nenhuma. Os elétrons, eles são representados pela letra E com menuzinho. Os prótons são representados pela letra P minúscula. E os nêutrons são representados pela letra N. Então, o que eles definiram? Eles definiram que o átomo ele tem uma região que a gente dá o nome de núcleo. Então, o núcleo atômico ele é composto principalmente por prótons e nêutrons. Então, os prótons e nêutrons, eles que vão dar origem à massa atômica para aquele determinado elemento. E esse núcleo, ele é minúsculo e extremamente denso. Já os elétrons, eles estão numa parte do espaço que a gente dá o nome de eletrosfera. E a eletrosfera é uma região no espaço e é onde os elétrons se distribuem em torno do núcleo. Beleza? Então agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre o que esses números representam. Então, o número de prótons, ele dá origem ao que a gente chama de número atômico e é representado pela letra Z. Então, os prótons são as partículas positivas e eles são representados pela letra Z em maiúsculo. E o que a gente conclui com isso? Que a quantidade que eu tiver de cargas positivas, eu vou ter de cargas negativas. Então, os prótons são iguais aos elétrons. Por quê? O nosso átomo, ele é o quê? Neutro. Então, a quantidade que eu tiver de cargas positivas, eu vou ter de cargas negativas. A massa, ela vai se dar pela soma do número de prótons e pela soma do número de nêutrons. Então, a massa do elemento químico, ela é o quê? Ela é a soma do número de prótons, que é o número atômico, mais o número de nêutrons. Lembrando que os prótons são partículas positivas, os nêutrons são partículas que não têm carga e os elétrons são partículas de carga negativa. Então, o que aconteceu? Essas definições, elas geraram uma configuração para a IUPAC. O que é isso? Todo elemento químico é representado por um símbolo. Que símbolo? É um símbolo que vem do latim, que a gente vai aprender muito na hora que a gente for falar de tabela periódica. E no canto superior, aqui a gente faz a inclusão da massa do elemento. E embaixo, na parte inferior, a gente faz a especificação do número de prótons. Existem mais outros dois lugares. Esse aqui nesse canto, que a gente utiliza para colocar as cargas, que podem ser ou positivas ou negativas. E aqui embaixo, que a gente chama de atomicidade. Essa atomicidade a gente vai discutir melhor quando a gente for falar de ligações químicas. Então não vou adiantar esse assunto, não, vou deixar para a gente discutir na hora que a gente for falar sobre ligações.
Beleza? Então, agora a gente vai fazer um exercício para poder praticar. Então, eu tenho aí a letra N, que é representado pelo nitrogênio. A gente vai aprender esses nomes todos quando a gente for falar de tabela periódica. Então, o nitrogênio, ele tem um Z igual a 7. Então, significa que ele tem o número 7 aqui embaixo. E ele tem um número 14. Lembra? Tá lá no canto superior ali. Isso quer dizer que é massa. Então, vamos lá. O número atômico que a gente vai estimar é igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons. Então, significa que o quê? Para me determinar os prótons, eu preciso do número atômico. Então, qual que é o número atômico do nitrogênio? 7. Então, ele tem 7 prótons e ele tem também 7 elétrons. E como que eu faço para descobrir os nêutrons? Lembram que a massa é igual ao número atômico mais os nêutrons. Então, só tem que fazer um ajuste. Não está somando aqui, o número atômico passa diminuindo. Então, número de prótons vai ser o quê? A massa menos o número atômico. Quanto que o nitrogênio tem de massa? 14. 14 menos 7. 7. Então, o número de nêutrons do nitrogênio é 7. Vamos fazer isso para o ferro? Então, vamos lá. Ó. O ferro, que é o ferro aqui, ó, o Fe, ele tem o número atômico 26. Então, a gente vai vir aqui embaixo e escrever o quê? 26. E ele tem um número aqui em cima, ó, 56, que é a massa atômica. E aí, a gente vai estimar para ele o número de prótons, que é o número atômico, e o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, o número atômico dele é quanto? 26. Então, ele tem 26 prótons e 26 elétrons. Agora, eu vou ensinar uma coisa para vocês para poder facilitar em vez de vocês fazerem essa conta. Como é que a gente acha o número de nêutrons? Não é a massa menos o número atômico? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho 56 de massa, tenho 26 de prótons. Então, 56 menos 26 é igual a 30. Então, é só eu subtrair a massa pelo número atômico, eu encontro o número de prótons. E agora vamos fazer para o oxigênio. Então, o oxigênio, ele tem número atômico de 8, o Z dele é 8. E a massa dele é quanto? 16. Então, os prótons são igual aos elétrons. E os prótons e os elétrons, eles são referenciados pelo número atômico. Então, o número atômico aqui é quanto? 8. Então, ele tem 8 prótons e 8 elétrons. E agora, como que eu faço para achar o número de nêutrons? Bem facinho, ó, não ensinei para vocês? O de cima menos o de baixo. 16 menos 8, 8. Então, ele tem 8 prótons, 8 elétrons e 8 nêutrons. Beleza? Então, para ficar mais fácil, vamos fazer mais um exemplo mais no final da aula. Então, falando ainda de átomo, eles resolveram classificar esses átomos de algumas formas específicas. A gente tem os isótopos, os isóbaros e os isótomos. Então, o átomo, ele pode ter algumas variações. E essas variações a gente dá o nome
de isótopos, isóbaros e disótopos. Quando a gente fala de isótopos, iso significa que é igual. Iso, igual. Igual o quê? Isótopos. Então, significa que esse P aqui ele vai ter número igual de prótons. Então, ele vai ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Só que a gente vai referenciar, por que a gente referencia os elétrons? A mesma quantidade que eu tenho de cargas positivas, eu também tenho de cargas negativas. Olha que interessante. Eu tenho o isótopo A, que é 12, e o isótopo B, que é 12. Então, não é o mesmo número atômico, então isso é um isótopo. Quando eu tenho outro iso, também é o quê? Igual. Igual o quê? Igual em relação ao número de massa. Então, olha aqui, 28 para o isóbaro A, 28 para o isóbaro B. Novamente, eu tenho iso. Iso é o quê? Igual. Então, eu tenho igual o quê? Agora, no isótono, então ele tem o mesmo número de nêutrons. Então, o que vai acontecer? Ele vai ter massa atômica diferente e número de prótons o quê? Diferente. Ele precisa ter o quê? Igual ao número de nêutrons, beleza? Então, o que é mais importante hoje para nós são os isótopos, e é eles que a gente tem lá na tabela periódica. E o isótopo, ele é aquele elemento que eu tenho o mesmo elemento, só que ele tem o número de prótons igual. Então, a massa atômica dele é diferente, igual a gente viu aqui no exemplo. Ó. As massas atômicas são que diferentes, porém o número de prótons são iguais. E aí a gente pode escrever o nome do isótopo de que maneira? A gente escreve o nome dele, o símbolo dele, e escreve qual é o número da massa daquele elemento. Por exemplo, o número de prótons do neônio é 10, mas eu tenho neônio com massa 20, neônio com massa 21, neônio com massa 22. Então vai ser o quê? Neônio 20, neônio 21, neônio 22. Então é assim que funciona a nomenclatura. Beleza? Cada um deles tem 10 de prótons e as massas são o quê? Diferentes. Por que as massas são diferentes? Porque eu tenho quantidade de nêutrons diferente. Então, soma o número de prótons com o número de nêutrons, eu vou ter essas variações na massa. Porém, o número atômico, ele não vai variar. Então, isso é um isótopo. Beleza? E a gente tem alguns isótopos aí que são bastante comuns. Então, a gente conhece o hidrogênio. O hidrogênio está presente aonde? Na água que a gente bebe. Então, a água, ela tem o isótopo de hidrogênio, a água, que é o H2O. Então, ela tem o hidrogênio aí, é um isótopo. Eu tenho deutério, que é um outro isótopo de hidrogênio. E eu tenho trídio, que também é um outro isótopo de hidrogênio. O que eles têm? O mesmo número atômico, número atômico 1, só que as massas são o quê? Diferentes. A massa vai variar porque eu vou ter o quê? Uma quantidade maior de número de nêutrons. E uma coisa muito importante do isótopo, que ele tem o que a gente chama de estabilidade. E essa estabilidade está relacionada com a quantidade que eu acho dele na natureza. Então, quanto mais estável, mais abundante esse isótopo é. Então, lá na tabela periódica, a gente não tem o isótopo de deutério e não tem o isótopo de trídio. Por que a gente não tem esses isótopos? Por causa da abundância. Na tabela periódica está representado o isótopo que tem a maior abundância na natureza. E o isótopo que tem a maior abundância na natureza é o
hidrogênio. Olha quanto que ele tem de abundância na natureza. 99,985. Então, é uma quantidade muito grande. Olha o deutério. 0,015%. É muito baixinho. Então, ele quase não existe. Então, o isótopo que é representado na tabela periódica é aquele isótopo que tem a maior abundância na natureza. Beleza? Outro isótopo que a gente tem é o carbono. A gente tem carbono 12, carbono 13 e a gente tem mais um carbono que não está aqui na tabela, que é o carbono 14. Não sei se vocês relembram das aulas de história. Quando a gente acha fósseis, a gente usa o quê? O carbono 14, que é um isótopo do carbono. E aí, o que ele faz? Ele serve para a gente datar algumas datas históricas. Então, ele serve para a gente ter o período que aquilo ali aconteceu, quanto tempo que aquele fóssil tem de vida, beleza? Então, vamos fazer mais um exercício aí para a gente fixar os nossos conhecimentos a respeito de número de prótons, nêutrons e elétrons. Então, ó, eu tenho nitrogênio. O nitrogênio ele tem o quê? Número atômico 7 e o número de massa 15. Então, vamos lá. Eu quero saber o número de prótons e o número de elétrons. Eu sei que o número de elétrons é igual ao número de prótons e o número de prótons é representado pelo número atômico. Isso quer dizer que eu tenho 7 elétrons e 7 prótons. E o número de nêutrons? Eu tenho 15. 15 menos 7 é igual a 8. Então, o número de nêutrons aqui é igual a 8. Vamos fazer para o ferro? O ferro é o Fe. Qual que é o número atômico? 26. Qual que é a massa? 56. Então, vamos lá. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. Então, qual que é o número atômico do ferro? 26. Então, isso quer dizer que eu tenho 26 elétrons e 26 prótons. Agora, vamos fazer para o oxigênio. O oxigênio ele tem número atômico 8 e massa atômica 16. Então, vamos lá. Ah, desculpa, eu esqueci do número de elétrons, do número de nêutrons. 56 menos 26, 30. Então, tem 26 elétrons, 26 prótons e 30 nêutrons. Agora, vamos fazer para o oxigênio. O número de elétrons é igual ao número de prótons, que é igual ao número atômico. O número atômico é 8, então quer dizer que eu tenho 8 elétrons, 8 prótons. E qual que é o número de nêutrons? É só fazer um menos o outro. 16 menos 8, 8. Então eu tenho 8 nêutrons, 8 elétrons e 8 prótons. Beleza? E agora a gente pode falar a respeito da massa atômica. A massa atômica, ela representa a massa de um átomo. Então essa representação da massa de um átomo, ela veio de onde? Ela veio de um experimento que a gente pegou o quê? A gente pegou 1/12 da massa do carbono, ou seja, a gente dividiu o carbono em 12 partes, pegamos 1/12 e isso representa uma unidade de massa atômica. O MA ou simplesmente U, uma unidade. Então, hoje, o elemento de referência é o carbono 12, então ele serve como referência e toda unidade de massa atômica é levada em consideração 1/12 da massa do elemento do isótopo do carbono 12. Beleza? E aí, como a gente já discutiu, a gente tem uma variação desses elementos químicos, ou seja, eu tenho uma quantidade de isótopos. Então, o que vai acontecer com a massa? A massa atômica, ela vai ser o que a gente chama de média ponderada. Eu não sei se vocês lembram, o isótopo,
eu tenho vários isótopos e cada um dos isótopos tem a sua própria o quê? Abundância. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu vou ter que levar em consideração essa abundância para poder fazer a massa atômica dos átomos. Então, a massa atômica, ela é representada, ela é representada por uma média ponderada que leva em consideração a abundância dos diferentes isótopos que eu tenho. Então, vamos fazer um exercício para a gente poder compreender isso melhor. Então, eu tenho o átomo de cloro, ele é um isótopo. Então, se ele é um isótopo, ele tem a mesma quantidade de nêutrons, só que as massas atômicas dele vão ser o quê? Diferentes. Então, eu tenho o isótopo de cloro 35, Cl é cloro, e o isótopo de cloro 37. O isótopo de cloro 35, ele aparece na natureza com 75,4%. Então, é esse isótopo 35 que eu tenho lá na tabela periódica, beleza? E o outro isótopo, por ele ter uma abundância menor, ele tem apenas 24,6%. Então, ele vai aparecer com uma abundância um pouco menor. Então, eu tenho a massa atômica de cada um deles. Então, eu tenho a massa atômica do isótopo de cloro 35 e do isótopo de cloro 37. O que eu vou fazer? A massa atômica desse átomo de cloro, ela vai ser o quê? A abundância desse elemento, então vai ser 75,4 vezes a massa atômica, 34,9969, mais, ou seja, isso aqui entre parênteses, mais a outra abundância, também parênteses, 24,6 vezes a massa atômica, que é 36,966. Isso tudo dividido por 100. O que eu vou chegar aqui? Eu vou chegar que 75,4 vezes 34,969 vai dar... Vou fazer aqui mais em cima, que senão não vai caber. Vai dar 2.636,96 mais 36,966 vezes 24,6 vai dar 909,36. Isso aqui tudo dividido por 100. Então, a hora que eu somar, eu vou chegar no resultado de 3.546,32 dividido por 100. Então, quando eu dividir isso por 100, eu vou chegar nesse resultado de 35,46. Então, a massa do isótopo de cloro, ela depende da massa do isótopo de cloro 35 e do isótopo de cloro 37. Ou seja, a média ponderada é de todos os isótopos que existem. Então, vamos fazer mais um exemplo para a gente poder compreender. Então, eu tenho aqui ó, a massa eu tenho o isótopo de neônio. Ele é encontrado na natureza em 3 diferentes formas. Então, eu tenho o neônio 20, o neônio 21 e o neônio 22. Então, eu tenho a massa de cada um e a ocorrência em porcentagem de cada um. Então, vamos lá. A massa atômica do neônio vai ser o quê? A abundância do neônio 20 vezes a sua massa atômica, mais a abundância do neônio 21, mais
a abundância do neônio 23 vezes a sua massa, isso tudo dividido por 100. Então, quando a gente resolver isso aqui de cima e dividir por 100, a gente vai chegar nesse resultado. Beleza?